Para você ligado na TV Cultura, o meu abraço, o meu carinho. Nós estamos chegando com o programa A Voz do Povo na TV. Eu confesso que estou muito irritado. Confesso que estou muito bravo e muito chateado e enojado com algumas situações que a gente vê aqui no nosso país chamado Brasil. Vocês devem se lembrar que há pouco tempo eu trouxe aqui no programa A Voz do Povo, veio aqui no programa a presença do delegado Dr. Rômulo Gobi, que apontou nesse mesmo programa a barbaridade que acontece por conta da chamada lei seca que existe no nosso país chamado Brasil. E o que é pior, senhoras e senhores, essa chamada lei seca que não vem punir quem deveria ser punido, vem passar a mão na cabeça, muitas vezes, da marginalidade e de pessoas que dirigem embriagadas. Hoje, pela Santa Bárbara FM, no programa A Voz do Povo, na Santa Bárbara FM, eu tive a oportunidade de conversar e ouvir. Eu estou com um choro daquela mãe até agora nos meus ouvidos, por conta dessa jovem Ariane, de 21 anos de idade, que morreu através de um acidente na SP-306, estrada que liga Iracemápolis a Santa Bárbara. E esta jovem que aí está na tela, bonita, sorridente, grávida de 2 meses, estava se preparando, senhoras e senhores, para poder se casar. Estava noiva, uma menina espiritual, evangélica, que frequentava inclusive um ambiente, uma chácara, uma confraternização do pessoal da sua igreja. E de repente, alguém lá na chácara falou: puxa vida, um sorvete iria muito bem aqui agora. Essa jovem Ariane, acompanhada de mais 2 pessoas, se prontificou a ir buscar sorvete para poder servir a todos que estavam se confraternizando na chácara. Num carro, num veículo, ela acabou colidindo o veículo a qual ela estava de frente com outro veículo. E as informações dão conta de que, possivelmente, porque a gente não pode afirmar, a gente não tem como provar, eu tenho que afirmar aqui, supostamente, né, para ficar bonito no linguajar. Supostamente, o rapaz que dirigia o outro veículo, que acabou se chocando violentamente contra o veículo que a Graziella estava, que a Ariane estava, poderia estar embriagado. Segundo informações de próprios familiares e amigos da Ariane, segundo informações de familiares e amigos da própria Ariane, eles disseram que o rapaz estava aqui cambaleando, e mais do que isso, cheirava e exalava álcool. Era só chegar perto dele. E outra coisa, o sujeito, o jovem, que também de 21 anos de idade, que supostamente, né, tem que dizer isso, porque senão depois a legislação, os advogados vão querer mover um processo contra esse apresentador. Então, supostamente, o sujeito que, segundo os próprios familiares e amigo da Ariane, exalava álcool. E ele tentou ainda, só mais essa informação, para você pai, para você mãe, se colocar na situação da família da Ariane e nas condições como pai, como mãe, o que você faria num momento como esse. Ele ainda tentou fugir. Seguraram o sujeito, a polícia chegou para fazer a ocorrência, a Ariane já praticamente sem vida, estendida com seu corpo pelo chão, o noivo sendo chamado lá da chácara: olha, o acidente aconteceu com a sua noiva. Chegou lá, a noiva estendida no chão, já desfalecida, já morta. Enquanto o rapaz tentava fugir, segura daqui, segura dali, chega a polícia. A polícia tenta realizar um teste de bafômetro. O sujeito se nega. Não,
A lei garante e lhe dá direitos, inclusive, numa situação como essa, para que o cidadão, mesmo supostamente embriagado, não tenha a necessidade de ser obrigado de fazer o teste de bafômetro. Ele se recusou a fazer o teste de bafômetro. Pois bem, o jovem de 21 anos foi ao plantão de polícia, à delegacia de polícia, e 5, 6 horas depois, o que me deixa ainda mais indignado, 5, 6 horas depois aparece o médico legista. O médico legista chega, simplesmente não se faz exame nenhum, não se colhe sangue, não faz nada. Essa é a lei do Brasil, viu, ô deputados? Vocês que se preocupam em mexer com lei de palmada, que não leva a nada a lugar nenhum, né? Vocês que se preocupam em fazer tanta lei que não serve para porcaria nenhuma, por que vocês não mexem numa lei como essa, né? Que é a chamada lei seca, que não responsabiliza um sujeito numa situação como essa? Aí chega o médico legista. O médico legista chega, depois de 5, 6 horas que o acidente aconteceu, olha para a cara do sujeito, não tem exame nenhum, olha para a cara do cidadão e diz assim: ele não está embriagado. 5, 6 horas depois. E aí eu deixo um ponto de interrogação ao médico legista e às autoridades que muitas vezes, e até advogados que defendem muitas vezes casos e mais casos nessas condições. E se fosse a filha de vocês? E se fosse o filho de vocês? Hein? Queria perguntar para o nobre médico legista, eu não sou legista, não sou técnico, não sou perito, mas questionamento eu posso fazer. E eu desafio a autoridade que for a vir aqui no programa para debater comigo e mostrar as falhas que nós já mostramos, inclusive com a presença do delegado Dr. Rômulo Gobi. As falhas absurdas que existem nessa lei chamada lei seca, que é seca mesmo. Não serve para porcaria nenhuma, de tão seca que é. Então, senhoras e senhores, eu estou indignado. Hoje eu falava sobre isso, sobre esse tema, no programa da Santa Bárbara FM, e de repente a produção me diz: olha, tem alguém no telefone querendo falar com você, em prantos. Era a mãe da Ariane. Passou mais um pouco, liga a tia da Ariane. Mais um pouquinho, o pai da Ariane. Passa mais algum tempo do programa A Voz do Povo da Santa Bárbara FM, chega o noivo da Ariane. E eu, inclusive, coloquei o programa aqui, A Voz do Povo, à inteira disposição da família. Estamos aqui à inteira disposição. Eu sei que muitos profissionais nessa hora de imprensa, né, se preocupariam em ficar ligando: olha, vem aqui, vamos falar. Não, eu deixei à vontade da família, porque eu não estou aqui também para fazer sensacionalismo barato com ninguém. Principalmente com uma família que está chorando a morte de uma filha de 21 anos de idade. Por conta, supostamente, eu tenho que dizer isso, porque senão alguém vai aparecer para me processar. Por isso que eu estou colocando a palavra supostamente. Que supostamente estava embriagado. E por conta desse ato inconsequente, uma família está chorando amargamente a morte da sua filha de 21 anos de idade. Agora eu quero perguntar uma coisa para as autoridades também, não é? Isso não é caso para nós nos mobilizarmos? Ou aqui só precisa ter casos que tenham repercussão nacional, não é? Casos de Hopi Hari. Eu pergunto, qual a diferença? Acho que a família do Hopi Hari está agindo certo, está buscando na justiça o direito do que aconteceu lá no Hopi Hari. Mas essa vida da Ariane vale tanto quanto a vida daquela adolescente que morreu naquele brinquedo. E se houve falha, amigo, e se houve o abuso, se houve o uso, o excesso do álcool, esse rapaz tem que ser penalizado e tem que responder na justiça. Doa a quem doer. Nós estamos cansados de viver esse tipo de acidente e ninguém faz nada nesse Brasil. E deputados discutindo o conto da carochinha em Brasília, quando na verdade deveriam discutir para melhorar e para punir numa situação dessa. Porque eu queria ver se fosse o filho de algum deputado, eu queria ver se fosse o filho do médico legista que atestou que aquele rapaz não estava embriagado.
simplesmente poderia até testar. Quem sou eu para discutir com o médico legista? Mas apenas de olhar, sendo que até uma criança, quando olhou para o cidadão lá atrás, quando aconteceu o acidente, 5, 6 horas atrás, demonstrava a sua indignação pelo fato do rapaz estar exalando álcool e mal conseguindo parar em pé, porque estava totalmente alcoolizado. Aí 5, 6 horas depois, simplesmente o médico legista aparece, olha, não está embriagado. Olha para a cara do cidadão, não está embriagado, pronto, está livre, acabou. Ô Brasil, ô minha gente, vamos gritar. Eu não sei se é só a TV A Cultura, se é a imprensa de Santa Bárbara, se é a imprensa regional. Vamos gritar, socorro! Porque isso que aconteceu com a Ariane, mais vidas estão se perdendo por conta de atos inconsequentes, por conta de atos como esse, que a gente está cansado e enojado de ver, que quando o pobre não tem condição de pagar um bom advogado, quando o pobre não tem condição, muitas vezes, de ir à frente e levar na justiça até o fim, as pessoas não estão nem aí, amigo. Daqui a pouco é mais um fato que vai cair no esquecimento. Aqui mesmo, daqui a pouco a gente não vai estar mais falando sobre isso. Vão aparecer outros fatos, outras vidas serão perdidas, e a gente está tratando a coisa, ultimamente, eu disse isso já, quando eu me referi da SP-304, é acidente, é morte todo santo dia. Nós estamos vivendo uma época que nós estamos, inclusive, morreu mais um. Mais um acidente, morreu outro. Amanhã vai morrer outro. Passamos, até quando? Até quando, minha gente? Eu quero aqui me solidarizar com essa família, com a mãe da Ariane, a qual eu conversei hoje, com o pai, com o Silvio, com o noivo, Michael, foi lá na Santa Bárbara FM mostrar o seu gesto de indignação. Mas uma coisa, inclusive, me chamou a atenção nas palavras do Michael hoje, quando ele disse que ele perdoa e que, inclusive, estava orando pela vida desse rapaz que provocou esse tipo de acidente. Agora, esse rapaz que provocou esse tipo de acidente, nós estamos aqui à disposição para ouvir, inclusive, você. Se você nos procurar aqui para conversar, para falar e dar a sua versão, eu vou te ouvir. Vou ouvir os familiares dele também, porque essa é a nossa obrigação como jornalista, como profissionais da imprensa. Agora, tenha coragem, se você errou, assuma, cara, assuma, né? Não é fácil numa situação como essa. Agora, o sujeito embriagado, não dá para aceitar, é revoltante. E há informações, eu não estava lá, não vi, não posso comprovar se era verdade ou não, mas há informações, uma pessoa me disse que o sujeito que provocou a morte da Ariane, porque eu sei que também tem muita gente que gosta de aumentar a coisa, é verdade. Mas há inclusive boatos de que o jovem rapaz de 21 anos ainda deu risada com a situação. Então, minha gente, vocês me perdoem meu desabafo aqui, cara. Eu queria abrir o programa como a gente sempre abre, com a minha querida amiga Carol, trazendo alegria para essa cidade, para esse povo que eu tanto adoro, que eu tanto admiro. A gente normalmente faz nesse programa um pouco de entretenimento para as pessoas. Mas não dá, cara, eu não estou com um clima hoje para poder fazer nenhuma piadinha. Porque não é motivo, não é momento de piadinha. É momento de desabafo. É momento da gente protestar, se mobilizar, se unir a essa família. Porque amanhã pode ser a minha e a sua família. Eu estou indignado, eu estou chocado. E mais do que isso, nós tratamos as coisas como mais um que aconteceu, mais um fato que aconteceu. Eu estou à disposição da família a hora que eles me procurarem para falar nesse programa ou em qualquer programa que eu estiver apresentando. Estou à disposição também desse jovem que está sendo apontado, inclusive, como supostamente ter dirigido embriagado e que acabou vitimando a jovem Ariane de 21 anos. Estou à disposição de todo mundo. Agora, autoridades, vai aqui um apelo para os senhores também. Vamos mexer nessa chamada lei seca, que é seca de tanta porcaria, que permite numa situação como essa, que aquele que provoca o acidente sai ileso da situação, como se nada tivesse acontecido. E ainda depois de 5, 6 horas, aparece um médico legista para dizer que o cara não está embriagado. Não faz o exame, não colhe um sangue do cidadão, não.
olha pra cara dele, não, ele não tá embriagado. Depois de 5, 6 horas, eu conheço gente que toma porre de manhã cedo, no domingo de manhã, à meia-noite vai trabalhar e não tem nada. Chega em casa, chega no serviço, né? Chega no serviço, trabalha normalmente, o cara tomou porre o dia inteiro. Depois de 5, 6 horas, o cara toma um banho, toma lá um produto para poder melhorar. Eu não estou dizendo que isso foi a situação, mas está cheirando mal, cara. Está cheirando de uma maneira estranha, né? E essa família, do meu ponto de vista, não deve ficar lá, não. Deve buscar justiça. Porque se fosse eu buscaria justiça até o final desse episódio. Sobre o caso, para você que está sabendo agora, eu sei que causou uma repercussão na imprensa da cidade e da região, mas só para quem de repente está ligando a TV agora, Marcelo, não estava sabendo de nada, o que aconteceu? Conta aí. A jovem Ariane Graziele da Silva, de 21 anos, solteira, moradora no bairro Santa Rita, morreu domingo à tarde, vítima de um acidente automobilístico. Pelo que apuraram, os policiais rodoviários, o vendedor Tisson Santos Moura, 21 anos, morador no Jardim Pérola, conduzia o veículo Gol placa CAA 8107 na rodovia SP-306, que liga Iracemápolis a Santa Bárbara. E na altura do quilômetro 33, em Limeira, iniciou uma ultrapassagem em faixa dupla contínua, vindo a colidir frontalmente com o Uno, placas DGC 5061, dirigido por Tiago Moreira Lima, 25 anos, residente no bairro Santa Rita. Com o impacto, o Uno capotou várias vezes. Estavam no carro Marisa Campos Lima, 20 anos. A Ariane Graziele da Silva, sendo que esta não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Conforme consta no boletim de ocorrência, o condutor do Gol que deu causa ao acidente negou-se a fazer exame de bafômetro e a fornecer sangue para a dosagem alcoólica. O médico legista, Dr. Wilson Esquiavão, concluiu que Tisson não estava embriagado. O corpo de Ariane foi levado ao IML de Limeira e foi sepultado ontem à tarde no cemitério da Paz. Essa menina de 21 anos, sorridente, segundo informações de amigos que eu pude conversar durante a tarde de hoje, conhecidos, uma figura amável, doce, uma menina que estava grávida de 2 meses, preparando-se para casar, com sonhos de construir uma família, uma menina que vivia na igreja, que só fazia o bem para as pessoas, né? Está aí, morta por conta de um suposto ato inconsequente. Até quando, Brasil? Pedimos justiça. Eu não tenho condição, preciso chamar um intervalo para a gente recuperar o nosso fôlego aqui, para depois eu voltar aqui ao nosso programa com a nossa querida Carol Levac. Daqui a pouco eu volto. Aqui com o programa A Voz do Povo na TV Cultura. Vou pedir desculpa aqui para a nossa querida Carol Levac. Bem preparado para o programa, a gente tinha enquete. Pedir desculpa também ao telespectador da TV Cultura. Nós vamos deixar nosso programa para a nossa enquete para amanhã, tá, Carol? Quero agradecer, pedir desculpa para você, né? Mais uma vez, prazer imenso estar aqui com você e pedir desculpa aí, de repente, estar aqui esperando e a gente acabou aí fazendo esse desabafo. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Meus amigos e minha gente, Carol Levac também está aqui. Não tem como não ficar emocionado, cara, com uma situação dessa, né? Não tem como a gente não se envolver numa situação dessa, porque, cara, eu fico imaginando os amigos, o noivo chegando e de repente vê aquele corpo estendido no chão daquela moça que ele estava inclusive grávida esperando um filho, né? E iria se preparar aí para um casamento. A família quer falar e eu vou dar espaço quantas vezes for necessário para a família falar. Eu só espero, colegas da imprensa de Santa Bárbara do Oeste, vocês têm a responsabilidade, não é o Marcelo sozinho que vai conseguir mobilizar uma ação e mexer num processo que envolve polícia, que envolve judiciário, né? E eu não estou aqui fazendo pré-julgamento de ninguém. Acho que o rapaz tem direito à defesa, como todo mundo tem. Qualquer grande bandido e qualquer grande marginal de qualquer tipo de país tem direito à defesa, sim.
Não estou aqui para fazer pré-julgamento de ninguém. E, aliás, vou dizer mais, me coloca à disposição do jovem... É Tiago o nome dele? Tiago. Se quiser vir aqui ao programa também, contar a sua versão, advogados do Tiago, familiares do Tiago, nós estamos aqui à disposição. Mas todas as vezes que a família da Ariane me pediu um espaço, hoje eles falaram comigo na Santa Bárbara FM, no programa Voz do Povo, todas as vezes que eles pedirem um espaço, eu vou ceder o espaço e nós vamos até o fim cobrar justiça, nada mais do que isso. Se comprovar, se ficar comprovado pela investigação da polícia de que não houve culpa de ninguém, foi um acidente, ótimo. A família, eu tenho certeza que como cristãos que são, vão inclusive saber entender. Mas a gente quer que a apuração, que a investigação vá até o final. Eu estou recebendo o Michael mais uma vez aqui no programa Voz do Povo. Por favor, Michael, pode entrar. Que é o noivo da Ariane, está me trazendo aqui inclusive uma fotografia da Ariane, essa jovem barbarense de 21 anos que morreu nesta tragédia. Estavam numa confraternização, o Michael vai contar pra gente certinho como que tudo aconteceu. Michael, não dá nem para dizer boa noite. Obrigado, mas Marcelo. Obrigado pela credibilidade de você estar aqui no programa Voz do Povo. Ontem, minha família, a gente viu o seu programa, sentiu que vocês estão sensibilizados pelo que aconteceu, né? Eu não estou aqui para fazer, igual você falou, sensacionalismo. A ideia nossa não é estar aqui para aparecer, porque acho que ninguém está querendo fazer circo aqui. E eu quero aproveitar o espaço para... Marco, antes eu sei que você quer transmitir um pouco do que está no seu coração, uma mensagem do que você gostaria de expressar nesse momento. Mas conta pra gente, de repente, quem não pôde nos ouvir hoje na Santa Bárbara FM e de repente está acompanhando agora o programa da TV Cultura, como é que tudo aconteceu? A gente frequenta o grupo de jovens da Igreja Ministério Shalom e unimos o pessoal para fazer um churrasco ali na estrada que liga Santa Bárbara e Iracemápolis, numa chácara. Uma confraternização. Confraternização dos jovens. E logo no final, por volta de 20 para as 4 horas, como já estava chegando ao final, muito calor, eu dei até a ideia, vamos chupar um sorvete, não tem sorvete, né? E daí ele falou, tudo bem, então vamos. Aí a prima dela, a Marisa, que estava hospitalizada até ontem, o Tiago, que ele também chama Tiago, o marido dela, e a Ariane foram buscar o sorvete. E eu, como eu estava de moto, ela falou, vamos. Eu falei, eu vou brincar mais um pouquinho com os nossos irmãos aqui, depois eu vou de moto. E ela estava grávida também, não podia, a gente evitou de ter saído com a moto. Estava grávida de 2 meses. 2 meses. E aí eles foram. Em prazo de segundos, assim, não foi 2 ou 3 minutos, o Thiago, ele apareceu na chácara gritando, Michael, pessoal, bateram em mim. A gente até pensou que fosse uma briga, né, uma discussão. Que alguém tivesse batido nele. Uma briga de soco. Aí nós pegamos e subimos até a pista para ver o que estava acontecendo. Ele falou, não, Michael, o cara bateu atrás do carro e fugiu. Foi aí que eu voltei, peguei minha moto, e o carro dele, ele tentou fugir, ele parou mais ou menos, acho que 1 quilômetro para frente, e eu tirei a chave do carro dele para que ele não fugisse, porque ele tentou fugir, ele omitiu o socorro naquela hora. E eu e mais várias pessoas dava para sentir o odor etílico de cerveja dele, não precisava chegar perto para sentir, ele não parava em pé. Ele realmente tentava fugir, Marco? A informação, alguém segurou ele para que ele não fugisse? Tivemos que segurar ele porque ele começou a dar uns passos para trás, querer usar o telefone para falar, não põe a mão em mim, vai vir chegar a gente. Ele teve essa reação como se ele tivesse certo. Porque conversando com o Tiago, que é um dos sobreviventes desse acidente, na hora que ele voltou, que chegou o resgate e tudo, ele tentou culpar o Tiago ainda. O Tiago que tinha... Só que ele não sabia nem como culpar.
Sendo que ele bateu o Tiago... Ele estava confuso até para contar a história que aconteceu. Bêbado que ele estava. E a hora que o carro que a Ariane estava, ele viu que ele ia bater, ele saiu para o acostamento. E mesmo assim ele bateu na lateral esquerda do carro, que arremessou eles para o meio do canavial. E não vinha carro na outra direção, ele podia muito ter desviado desse carro, se ele tivesse sóbrio, se ele tivesse são. Então, o que o pessoal está dizendo que teve foi, um momento, não foi batida frontal, tá no meio de comunicação que foi batida frontal. Não foi batida frontal. Não foi batida frontal. Ele bateu atrás do carro. Atrás do carro. Uma outra observação que você comentava comigo hoje na Santa Bárbara FM era que teve um momento que você parece que foi segurar, ele caiu, cambaleou, deu uma cambaleada. Como é que foi? Isso, eu tirei a chave do carro dele. Para ele não ir embora. Para não ir embora. Aí ele veio em cima de mim e eu só me dá licença, eu encostei nele para que ele não chegasse perto. E tão bêbado que ele estava, ele desequilibrou e caiu. Ele não tinha força para se sustentar em pé, de tão bêbado que ele estava. E eu gostaria até de pedir para alguém, tinha várias pessoas lá, vizinhos de chácaras pelo meio do Facebook, mandaram mensagens que viram ele do jeito que ele estava bêbado. Eu vou precisar dessas pessoas para estar de testemunha quando a gente moveu uma ação contra essa pessoa, porque a gente não conseguiu pegar o boletim de ocorrência ainda, e como saiu no jornal, ele não estava mais embriagado. Mas eu acredito que com algumas testemunhas, eu preciso que o pessoal, a população, me ajude também a estar... Que algumas testemunhas que manifestaram apoio, dizendo, inclusive, olha, estava no local, o sujeito realmente estava embriagado, para que essas pessoas possam entrar em contato com a família, para que possam, inclusive, testemunhar o que aconteceu. Exatamente. O que vocês querem é que apareça a verdade, é isso? Isso, a gente quer a verdade, que a justiça, a nossa legislação seja feita. E não sei se eu posso aqui, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui. Pode, por favor. Vocês me dão licença? Claro. Independente da crença de cada um, eu acho que Deus é um só, e todo mundo crê em Deus. Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui, que está no coração meu, da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos familiares dela, do meu sogro, da minha sogra, do meu cunhado, que eu sou daquela família ainda. Gostaria de deixar só essa mensagem aqui, que está em Colossenses 3, no versículo 13. A palavra do Senhor diz que: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Se você estiver me assistindo, meu irmão, você que protagonizou esse acidente, eu estou aqui falando em nome de Jesus Cristo, em nome da minha família, em nome da família de todos, que nós perdoamos você, tá? Nós te amamos em Jesus Cristo. E se um dia você aparecer na minha frente, eu quero que você saiba que eu não tenho mágoa nenhuma de você, que eu te perdoo, tá? Te perdoo do fundo do meu coração. E espero que um dia você entregue a sua vida para Cristo, tá? Essa é a situação, minha gente. Essa vida que se perdeu. Por favor, coloca a foto da Ariane, essa jovem sorridente, bonita, meiga, uma pessoa muito carinhosa, amável, que tinha sonhos juntamente para serem construídos ao lado do Michael, que está aqui no nosso programa, com muito sacrifício. Fez questão de vir aqui, mesmo num momento de dor, para poder testemunhar um pouco do que está no coração da família, que não está com rancor, não está com ódio, tem essa paz de espírito, pregada, anunciada aqui, mas por um outro lado,
está buscando que a justiça também dos homens seja feita. E essa família vai até as últimas consequências para buscar justiça naquilo que eles devem se fazer justiça, até para que outros casos como esse, que possa servir de exemplo, de repente, a vida da Ariane, para que a gente não perca mais, de uma maneira imbecil, tantas e tantas vidas, como a gente tem observado nos últimos tempos, nossos jovens, as pessoas morrendo da forma que estão, por conta já de um trânsito violento, é verdade, mas também por conta da irresponsabilidade, do ato inconsequente, né, de muito ser humano que enche a cara, que sai por aí dirigindo embriagado e não tem noção do que pode provocar. Este é o resultado que pode provocar o álcool, né? A destruição, além de destruir o próprio ser humano, ainda faz com que o cidadão seja uma arma, dirigindo um veículo, conduzindo um veículo e colocando e matando pessoas, como aconteceu dessa vez com a Ariane. Igual a Ariane, tem milhares e milhares de casos acontecendo no nosso país. Nesse momento que eu estou falando aqui, tem outros e outros casos, tem mais pessoas dirigindo embriagadas por aí, não é? E a gente fica aí observando os nossos deputados, e recentemente eu trouxe aqui o Dr. Rômulo Gobi, delegado de polícia, que falou assim para mim, e mostrou inclusive com argumentos: Marcelo, a lei seca é para inglês ver, é uma aberração essa lei aqui no nosso Brasil. Deputados, né, por favor, a gente implora em nome dessa família e de tantas outras famílias que tiveram os seus familiares perdidos dessa forma trágica. Mexam nessa lei, elaborem algum projeto que possa evidenciar uma situação dessa e que possa automaticamente já colocar o sujeito que pratica um ato inconsequente desse numa situação que ele não tenha brecha na lei de poder se safar. Deu para entender muito bem o que eu estou dizendo, né? Que a lei seja mais rígida, né? Ao ponto de não ter a necessidade de 5, 6, 7 horas depois aparecer um médico legista simplesmente olhar para a cara do cidadão e dizer: não, ele não está embriagado. E aí disse o Michael aqui, saiu no jornal inclusive diário de hoje, por conta de um depoimento do médico legista. Ah, você quer o nome do médico? Dr. Wilson Esquiavão. E eu gostaria, viu, Dr. Wilson, se o senhor puder vir no programa também, como é que funciona isso? Eu não sou legista, não sou médico, não sou entendido no assunto, né? Não tenho aqui conhecimento técnico nenhum. Mas, da mesma forma que o senhor olhou para o sujeito e disse que o sujeito não estava embriagado, os familiares e amigos e as testemunhas do acidente também olharam para ele. Inclusive, disseram que ele estava até cambaleando, exalando álcool, né, pelas narinas por conta do excesso do álcool. Então, qual é o peso disso? Eu quero saber, legislação, advogados, vem aqui me explicar, ou nessa hora não aparece ninguém para me dizer e me mostrar onde é que está o erro, né? Vem aqui debater. Eu não sou dono da verdade não, viu? Se eu tiver errado, cara, eu sou o primeiro a pedir desculpa. Não tem problema nenhum, mas eu quero entender. Eu sou aqui como jornalista, eu tenho o dever de interrogar, né? Uma situação como essa que, cara, eu vou parar por aqui, porque se eu começar a falar muita coisa, eu sei que eu vou inclusive responder para o processo. Mas eu estou à disposição, viu? Inclusive do jovem do Tiago, também se quiser vir aqui conversar, vai ser muito bem recebido para a gente ouvir o seu depoimento também, viu, Tiago? Mas a gente tem que dar um basta, cara, numa lei como essa, esdrúxula, né? Numa lei que não serve para nada, e que está aí para inglês ver, lei seca, tem a lei seca. Lei seca não serve para nada, cara. Deputado, joga isso fora que não serve para nada. Porque o sujeito se vê na condição de não fazer o teste de bafômetro e ainda depois, né? Simplesmente o legista vai olhar para a cara dele 5, 6 horas depois e dizer que ele não está embriagado. Então, se é assim, virou bagunça, cara. Só que amanhã pode ser os nossos filhos, viu? O senhor, a senhora que está aí acompanhando, amanhã pode ser o seu filho, a sua filha, que pode estar numa condição como essa, como a Ariane. E é por isso que é o momento de todos nós nos unirmos, temos a obrigação de nos unirmos como cidadão para dar um basta nesse tipo de situação. Michael,
Sinceramente, cara, eu tô perdido aqui, eu nem sei o que eu falo para vocês, se eu te abraço, se eu... Só agradeço a vocês pela confiança, desde o momento de ontem aqui na TV Cultura, quando a gente tocou nesse assunto. Hoje na Santa Bárbara FM, a mãe também da Ariane, mesmo em prantos, fez questão de me ligar, de me telefonar. O pai da Ariane também muito simpático, muito gentil, demonstrando também a sua indignação. Recebi o telefone da tia da Ariane e o Michael fez questão, inclusive, de ir na Santa Bárbara FM e vir também aqui no programa A Voz do Povo da TV Cultura. Só peço também ao povo dessa cidade, nossa querida Carol Levar, que inclusive é uma pessoa também evangélica, que a gente possa orar muito por essa família, né? Leve, viu, Carol? Leve o pedido de oração lá ao pastor Mirko, a todos os membros da igreja, colocando essa família nas mãos realmente de Deus, para que Deus possa, só Deus, para nessa hora também tá consolando. Por mais que a gente vai mostrar aqui a nossa indignação, a Ariane ninguém vai conseguir trazer de volta, e é só Deus nessa hora que pode estar abraçando e confortando essa família. Meu irmão, Deus abençoe, tá? É com Deus. Tá forte.